Eu pergunto para você, Genuíno, ele chamou o PT de fascista, de nazista, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que a gente fica sem palavras, né? Às vezes, para falar do Ciro, que a gente não sabe mais o que dizer desse cara. Olha, ontem o Lula repetiu o que ele fez em Santa Catarina. Ele pegou a bandeira do Brasil, dizendo: essa bandeira é de todos os brasileiros. Eu tenho uma bandeira do partido. Aí mostrou a bandeira do PT com a bandeira do Brasil. A bandeira do partido é do partido. A bandeira do Brasil é de todos. E não se pode usar, vamos dizer, aparelhar a bandeira do Brasil, como fizeram no 7 de setembro, como está fazendo o Inominável. Eu acho, inclusive, que a vitória do Lula vai possibilitar a gente comemorar, Gilbert, a seleção brasileira com a bandeira do Brasil. Esse assunto toca muito em mim. Você sabe que quando eu fui preso, inclusive aí na região do norte de Goiás, que era, na época era norte de Goiás, agora é Tocantins, eu, quando era torturado, era ao som do hino nacional, para esconder meus ritos de tortura. Eu fiquei um tempo que eu tinha dificuldade até psicológica para cantar o hino nacional, porque quando eu ouvia a música do hino nacional, me lembrava aquelas sessões de tortura. Então, essa utilização dos símbolos nacionais por um governo, por uma facção, é a destruição dos símbolos nacionais. Então, acho que o Lula agiu correto. Sobre essa denominação, esse cidadão está desesperado, porque ele está em terceiro lugar no Ceará, o candidato dele, e ele rompeu com o PT, porque o PT aceitava a Isolda, que é uma mulher educadora, militante do PDT, e é a atual governadora. O PT aceitava a candidatura dela, ele vetou a candidatura dela, portanto, quando ele fala esse agora de defender o direito das mulheres, é farisaísmo, e jogou o nome dele, que é o Roberto Cláudio. E ele está em terceiro no Ceará. E o PT está subindo e já está encostando no primeiro, que é o capitão Wagner, que é bolsonarista. E ele tá em terceiro, não sobe, ele pode ser ultrapassado pela Simone. Então, ele está numa situação difícil. Eu não vou... veja bem, ele está se revelando. Ele teve um período da vida dele, ele nasceu na direita, teve um período de retórica progressista e voltou aonde ele nasceu. Portanto, ele escolheu esse caminho. É claro que ele está restabelecendo os vínculos com a direita, com parte da direita militar, com parte da direita empresarial. Ele faz essa escolha, compromete o passado e a história do PDT. Ele fez aquilo que o Brizola chamava muito, custear o alambrado. E eu acho que ele, quando o cara resolve mudar de lado, a gente sabe isso da história. Foi com Carlos Lacerda, foi com vários outros que viraram integralista. Ele quer ser mais real do que o rei. Quer dizer, ele quer provar para os adversários que ele é fiel àquele discurso da direita. Ele quer provar para ele, psicologicamente, e provar para os outros. Então, ele está nessa lógica, brigando, inclusive, com pessoas que o apoiaram. A maneira desrespeitosa que ele tratou o Caetano, o Tico Santa Cruz, o próprio Felipe Neto, é um desespero de um líder político que tem uma arrogância acima de tudo. Ele faz a política com sangue, com ódio. Isso é que é fascismo, fazer política com ódio, com vingança, com ressentimento. O que é o fascismo? É o grande ressentimento histórico da vingança, do medo, do ódio. Ele está pregando isso. Ele comparar o PT com o Bolsonaro, ele falar em fascismo vermelho, sem fundamentar, sem nada, ele joga as palavras ao ar, como faz o Inominável. O Inominável cria a retórica, essa retórica tenta desqualificar o adversário, tenta desmoralizar o adversário e, no limite, vai para a morte, que foi o caso que aconteceu com dois companheiros, um no Mato Grosso e um em Foz do Iguaçu. Portanto, esse discurso a gente sabe dele, tanto historicamente como nacionalmente. Agora, isso é o discurso que, no meu modo de entender, revela que ele voltou ao seu leito inicial. Você sabe que ele entrou na política no Ceará pelo PDS, que era o sucessor da Arena, fazendo política de direita no movimento estudantil. Depois ele se alia com o Tasso, governa a cidade de Fortaleza depois de uma reforma profunda que a Maria Luísa fez na máquina administrativa, e ele sempre pousa como se fosse o iluminado. O Ceará está sendo governado há 8 anos pelo PT. O Camilo, que é o candidato a senador pelo PT no Ceará, está com 71% de preferência do eleitorado. Mas quando ele fala do Ceará, é como se ele estivesse governando agora. E ele esquece de dizer que está há 8 anos o PT governando.
Claro, em aliança, inclusive, com o irmão dele, que é contra essa política dele, o outro irmão, que é prefeito de Soraya, é contra. Portanto, eu acho que esse cidadão está voltando a seu caminho inicial, e esse período de uma retórica progressista para uma cabeça de coronel se encerrou, e ele vai escolher o caminho da extrema-direita.